Senhor Jesus. Salmos capítulo 32, versículo 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. Agora pela Maravilha FM. Papo Sério com Graça. Apresentação: Pastor Lúcio Reis, Quinta Igreja Presbiteriana. Oferecimento: Colégio Talentos Cristão, do berçário ao ensino médio, educando com fé e excelência. Bom dia, ouvintes da Maravilha 89.7 FM. Estamos falando diretamente dos estúdios aqui com o Júlio Neném. Olha só, gente, pensa num cara bom aqui na operação das máquinas, na condução do programa. E é uma alegria poder entrar na sua casa, passar esse tempo com você, das 10 às 11 horas, no nosso programa Papo Sério com Graça, onde nós avaliamos os nossos valores, as nossas referências pela Palavra de Deus e entendemos que esse é o papo mais sério da nossa vida quando nós falamos das coisas eternas, das coisas relacionadas com o reino de Deus. E nós fazemos isso com muita graça, porque nós entendemos que é o favor de Deus que nos permite abraçar a fé e viver o Evangelho com profundidade. É um prazer muito grande estar com você. Um abraço aí aos ouvintes da 89. É um prazer muito grande poder estar com você das 10 às 11, todas as quintas-feiras, no nosso programa Papo Sério com Graça. Aquele abraço bem apertado aos ouvintes que nos acompanham, um abraço gringo que já bem cedinho, viu, João? Ele falou assim, pastor, já estou aqui com o rádio ligado, né? Já era de madrugada ainda, o cara já estava com o rádio ligado para poder ouvir o programa. Um abraço aí, gringo, Deus abençoe. Um abraço ao Júlio da Prime, Deus abençoe você, todo o seu trabalho, toda a galera que está com você. Aos irmãos amados da Quinta Igreja Presbiteriana, Juninho Diácono, um abraço para você também. Lembrando aqui do Carlos Hudson, esse cara não pode ficar de fora, é o maior pescador. Não, pelo menos papo ele bate, viu, Júlio? Diz que é um bom pescador, mas peixe que é bom eu nunca comi, não. Não. Então, deve estar pescando outra coisa, né? Um abraço aí, Carlos, Deus abençoe sua vida. E vamos de música. Uma oportunidade para você pensar nas palavras de Jesus, quando Ele nos manda entrar no quarto para o lugar secreto, lugar onde nós podemos meditar na presença do Pai, lugar secreto. Quando o mundo ao meu redor parece desabar e tudo de repente fica fora do lugar, é nessa hora que eu corro pra Deus que sempre está bem perto. E se eu não o fizer, eu morro. Busco meu lugar secreto. Quero meu lugar secreto. Bem junto do meu Pai. Este é o meu altar, o meu lugar secreto, é onde quero estar, bem junto do meu Pai. Este é o meu altar. Secreto
mais forte ao ver a porta abrir pra mudar a minha sorte. Ali eu tenho a recompensa, tenho paz e sou curado. Posso estar em sua presença como filho muito amado. Sim, sou filho muito amado. Bem junto do meu Pai, este é o meu altar, o meu lugar secreto, é onde quero estar. Bem junto do meu Pai, este é o meu altar, o lugar secreto, é onde quero estar. Há uma promessa de todas as vezes que nós buscarmos ao Senhor, nós o encontraremos. Esse lugar secreto é onde podemos derramar o nosso coração, abrir a nossa alma, clamar pelo socorro de Deus, e Ele tem prazer em nos atender. A palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, súplica e ações de graças. Então vamos apresentar ao Senhor todas as nossas necessidades pela oração e súplica. Existem algumas histórias na Bíblia que são impressionantes e elas sempre trazem uma mensagem para o nosso coração. Eu estava aqui lembrando, enquanto ouvia essa música, da história daquelas duas irmãs, Marta e Maria, que tiveram o privilégio de receber Jesus em sua casa, naquela visita rápida com seus discípulos. E sabe como é, né? Marta era aquela mulher agitada, preocupada em deixar um ambiente agradável para Jesus, para os discípulos, e também deixar uma boa impressão. Então ela corria agitada de um lado para o outro, preocupada com tanta coisa, e por fim, olhando para a condição de Maria, que estava quieta ali, parada aos pés de Jesus, ela chamou Jesus e disse: "O senhor não se importa que eu fique aí servindo sozinha às mesas enquanto a minha irmã está aí parada?" E Jesus disse: "Marta, você está inquieta, Marta, e você está preocupada com muita coisa. Uma só coisa importa. E Maria escolheu essa boa parte, e essa não lhe será tirada." Na vida somos sempre desafiados a descobrir qual é a parte mais importante, qual é a melhor parte. Geralmente nós acreditamos que tudo aquilo que fazemos realmente é necessário. Mas se formos honestos e perguntarmos para nós mesmos, será que isso realmente é necessário? Nós vamos concluir que, na verdade, não. Existe muita mobilidade, muito movimento e pouca praticidade. Então, muitas vezes nós estamos sofrendo, angustiados com coisas que são realmente desnecessárias. Faça como Maria, escolha sempre a melhor parte, escolha o melhor momento, escolha o melhor lugar, escolha a melhor palavra. Não encha sua mente, seu coração com coisas que são realmente desnecessárias. Não fique agitada de um lado para o outro, como Marta, ocupada em muito serviço. Geralmente nós nos perdemos no serviço e sacrificamos os relacionamentos. Maria provavelmente imaginou que aquela seria talvez a sua última oportunidade de ter Jesus ali na sua casa. A Bíblia não diz nada, mas provavelmente foi. Então ela quis aproveitar melhor aquele momento. Então, aproveite seu melhor momento, gaste o melhor da sua vida com as melhores coisas. Deus abençoe você, um abraço a todos os ouvintes, que privilégio é poder compartilhar com você esse tempo tão precioso, poder parar e refletir sobre a vida, sobre tanta coisa que Deus tem feito por nós. Muitas vezes reclamamos da vida, achamos que não está valendo a pena.
mas a vida é preciosa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida, a importância da vida, como que nós devemos conduzir as nossas coisas, o que deve de fato ocupar o nosso pensamento. Vamos de música. Nós temos Caminhos no Deserto, é uma palavra de segurança, de proteção, de cuidado, de presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes é assim que nos sentimos no deserto, como se estivéssemos sós e abandonados, entregues às fatalidades. Mas Deus está conosco, nos conduzindo pelo caminho no deserto. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Essa música me faz lembrar a história de Jairo. Jairo foi ter com Jesus porque a sua filha estava doente. E Jesus se prontificou a ir à sua casa. Enquanto Jesus caminhava com Jairo, na trajetória me aparece uma mulher com fluxo de sangue. E aí Jesus para atender aquela mulher, e enquanto isso acontece, os mensageiros chegam e dizem: Jairo, pode despedir o mestre porque a sua filha já morreu. E Jesus olha para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente.
A vida é assim, muitas vezes nós estamos entre a cruz e o punhal, entre a razão e a fé. E nessas horas nós temos que optar pela fé. Eu posso imaginar o coração de Jairo, talvez olhando para aquela mulher dizendo, puxa, se essa mulher não tivesse aparecido, teria dado tempo. Mas ele olhou para aquela mulher e ele deve ter pensado, se Jesus pôde curar essa mulher com 12 anos de hemorragia, ele pode ressuscitar minha filha que tem 12 anos. E aí Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. Essa frase muitas vezes nos acompanha. Ao longo da história ela tem acompanhado muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que se encontram nessa encruzilhada, nesse contexto entre o que a razão diz, o que a medicina diz, o que os homens dizem e aquilo que a palavra de Deus diz. E esse cântico diz, Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Então esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que tem o controle de tudo, o Deus que tem propósito em todas as coisas. Então tudo que você passar na vida, por trás disso há um propósito de Deus, Ele está conduzindo e está construindo algo muito maior em você. Muitas vezes nós estamos preocupados com o que acontece conosco, então não se preocupe com o que acontece com você. Esteja atento ao que está acontecendo em você, porque Deus está construindo algo muito maior. O problema é sempre uma oportunidade. Muitas vezes nós estamos desperdiçando as maiores oportunidades da nossa vida de crescer e de aprender a viver na dependência de Deus. Nós somos cheios de arrogância, de soberba, de vaidade. Pior momento da vida de um homem é quando ele começa a confiar em si mesmo, na sua própria força, na sua própria capacidade. Que a graça de Deus te cubra. Se esse momento for realmente o momento da sua vida, se você estiver como Jairo, ouvindo essa fala dos informantes dizendo, não tem mais jeito, olhe para Jesus e descanse nele. Foi isso que Jairo fez e ele colheu o fruto disso. E Jesus chegou na casa de Lázaro, na casa de Jairo, e mandou que todos se retirassem, ficando só ele, o pai e a mãe da menina. E ele pegou aquela menina pela mão e disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta e anda. E foi exatamente isso que fez, aquela menina ressuscitou. As coisas que estão mortas na nossa vida, elas ainda podem ser surpreendidas pela ressurreição. Isso aconteceu com Jairo também. Ele estava morto há 4 dias e Jesus chegou no sepulcro, mandou que removesse a pedra e Marta disse, Senhor, já cheira mal. E é assim mesmo. Muitas vezes quando temos que tirar a pedra, remover a pedra, temos medo de que por trás daquilo o mau cheiro venha nas nossas narinas. Mas para surpresa de Marta não havia mau cheiro. Lázaro saiu, foi desatado e caminhou para a vida. Então, nada é impossível para Deus. Ao Deus que tem todo o poder e autoridade. Que a graça dele nos cubra. Quero continuar mandando um abraço aos nossos amigos que nos acompanham. Será que o Sebastião está ligado aí, Júlio? Com certeza. Que é isso? O cara, nossa, mas pensa num cara fiel, hein? 24 horas. 25 horas. Ele é 25 horas por dia. Ligadinho aí conosco. Muito bom. Você faz a diferença, a sua participação para nós é muito importante. Se você está aí do outro lado nos ouvindo e quiser interagir conosco, manda uma mensagem no nosso WhatsApp 996570455. Vou repetir, 996570455. Você manda aí um olá para nós e a gente manda aqui um abraço para você. Um abraço laranja, né, Júnior? Isso. Um abraço laranja para você. Que você tenha um dia assim maravilhoso. Surpreendemos essa madrugada aí com a chuva, né? Claro que os dorminhocos não perceberam, mas tivemos aí uma chuvinha de uma meia hora. Acordamos assim com um dia friozinho, mas o calor do Espírito Santo nos envolvendo. E nós estamos aqui pela graça de Deus. Pastor, Wender, tá ouvindo? Ok. Wender, Larissa. Olá.
Milton. Opa, Wender, Larissa e Milton, muito bem, é um prazer, abraço aí para vocês, Deus abençoe grandemente as suas vidas, continue conosco aí ligadinho, vamos de música, vamos agora ouvir Todas as Coisas Cooperam, isso é Paulo dizendo aos Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, as coisas contribuem para o propósito. Então, o bem é o propósito. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Diga! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. As coisas cooperam para o bem. Fala a verdade, todos nós num dado momento da nossa vida olhou para aquela situação, para aquela experiência, para aquela diversidade e fez a seguinte pergunta: Senhor, como que isso está contribuindo para o bem? É porque muitas vezes o nosso conceito de bem está equivocado. Bem não é o que nos faz sentir bem. Bem é o que contribui para a nossa maturidade, para a construção do nosso caráter. Então nós temos que olhar mais fundo. Muitas vezes nós estamos medindo as coisas pela sua superficialidade. Nós temos que olhar as coisas pelo seu significado, pela sua profundidade. Que a graça de Deus nos ajude a entender e jamais duvidar de que está tudo contribuindo para o nosso bem. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não questione a vontade de Deus. Um dia Jesus estava no Getsemane, já caminhando para a cruz. A última parada com seus discípulos, a dor na alma profunda, a ponto dele dizer: passa de mim esse cálice, Senhor. Mas ele se submeteu a uma vontade. Ele disse: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A vontade de Deus é assim. Então se submeta a ela, experimente viver e entregar toda a sua vida
e descansar nessa vontade. Hoje eu quero meditar com você um texto muito conhecido na palavra de Deus que está lá na carta de Tiago. Tiago, você sabe, Tiago, irmão de Jesus, uma figura extraordinária no cenário bíblico dos apóstolos, e ele teve uma experiência muito interessante. Tiago é alguém que escreve a carta, e a sua carta é quase toda ela dedicada ao cuidado com a língua. Importante a gente saber usar a língua da maneira correta. E eu quero ler na sua carta, no capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, quando ele diz, nos desafiando, ele diz: preste atenção vocês que dizem, hoje ou amanhã, vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Ela aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos, e uma presunção assim não agrada a Deus e é maligna. Lembrem-se também, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando nós fazemos um apanhado, um levantamento do nosso tempo, nós certificamos que vivemos num tempo de previsibilidade. A gente avançou muito na medicina, avançou na ciência, avançou na tecnologia. Agora teve um congresso de médicos que trabalham com portadores de câncer, e eles surpreenderam o mundo com a descoberta de um medicamento que pode prolongar a vida de um paciente que está com câncer de pâncreas, por exemplo, que foi o que matou Steve Jobs, um dos cânceres mais agressivos que temos. Então a medicina avançou, a tecnologia avançou, e nós com isso conseguimos prever muita coisa, evitar muitas catástrofes, fazer muita coisa. A verdade é que todo esse avanço, ele melhorou, nós ganhamos na mobilidade, nós ganhamos na previsibilidade, mas nós perdemos na ansiedade. Essas coisas todas não conseguiram diminuir a ansiedade do coração do homem. Hoje a gente é mais ágil, a gente se locomove com mais facilidade, a gente tem mais acesso às informações. Isso é maravilhoso, mas a nossa cabeça, a nossa mente, ela não estava preparada para captar tanta coisa, tanta informação em tão pouco tempo, e de fato a nossa ansiedade não diminuiu, pelo contrário, ela aumentou. E nós vivemos assim, nós acordamos todas as manhãs com muitas dúvidas, com algumas incertezas. E eu quero ajudar você a entender como que nós podemos viver as nossas convicções em tempo de incertezas. Dá para a gente ter convicções, dá para a gente ter um porto seguro, né, em meio a tanta lama, em tanta coisa vulnerável, insegura que nós vivemos hoje. Podemos sim. E é isso que está na carta de Tiago, no capítulo 4. A forma de nós vivemos as nossas convicções nesse tempo de incertezas, primeiro é fazendo planos sensatos. Observe o verso 13, quando ele diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Do que as pessoas falam geralmente quando se trata de planos? Elas falam de movimento, hoje ou amanhã. Então a gente vai se locomover, pode ser agora, pode ser depois. As pessoas falam de lugar, iremos àquela cidade. Versículo 13 fala de tempo, passaremos ali um ano. O texto fala de estratégia, negociaremos, e fala de resultado, e ganharemos dinheiro. Você tem a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas capítulo 12, um texto muito conhecido.
E lá fala de planos, fala de propósitos, fala de resultado. Você tem lá assim: a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? A gente sofre porque produz pouco. A gente sofre porque produz muito e agora não sabe o que fazer com tanta coisa que a gente tem. Parece que quanto mais a gente tem, menos a gente dorme. Mais ansiosos nós temos, porque agora a gente começa a conviver com a possibilidade de perder o que tem. Uma coisa é você viver na expectativa de ter alguma coisa, outra coisa é você viver com medo de perder aquilo que você adquiriu, as suas conquistas. E aí ele diz: eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e ali eu vou guardar para a minha safra, e ali eu vou guardar todos os meus bens. E aí ele está falando de propósito. E eu direi à minha alma: você tem uma grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, e agora tem um resultado. Descanse, coma, beba e alegre-se. Parece tudo certo. O cara está sendo coerente, sendo prudente, ele está construindo um celeiro maior, ele precisa guardar a sua colheita, ele precisa de garantia, precisa de segurança. Então qual é o problema? Não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado em você fazer planos, não tem nada de errado em você aumentar seus celeiros. O errado está nas suas motivações. Geralmente a gente pensa que a vida cristã, a relação nossa com Deus é medida pelas nossas ações. Obviamente que as nossas ações são importantes, mas a nossa vida nunca é mensurada, nunca é medida pelas nossas ações. Ela é mensurada, ela é medida pelas nossas motivações. Porque você pode estar fazendo a coisa certa com a motivação errada. Na verdade, ele não estava buscando garantia, ele estava fugindo dos seus medos e das suas inseguranças. Então, muitas vezes, em nome da prudência, o que nós estamos revelando é uma incredulidade mesmo. É medo de que o amanhã passemos dificuldades. É óbvio que a vida de fé não nos exime de fazer planos. Tem muita gente, em nome da fé, não planejando, vivendo de forma imprudente. Muitas loucuras em nome da fé você presencia em pessoas que não fazem projetos. E elas até usam a Bíblia, falam assim: pastor, eu não me preocupo com amanhã não. A Bíblia diz assim: amanhã vai trazer seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Parece que isso é um atestado de ignorância, né? Então é como se Deus estivesse dizendo: não faz plano não guarda nada não, porque amanhã eu vou cuidar de vocês. Obviamente você tem 2 textos na Bíblia interessante. Você tem, por exemplo, o povo no deserto, quando Deus diz: olha, vocês vão comer o maná que vai cair diariamente, vocês não devem guardar nenhuma porção para o outro dia, porque se vocês guardarem isso vai apodrecer, porque eles precisavam aprender a confiar e esperar e receber o pão de cada dia, ok? Mas depois você tem Jesus lá no Novo Testamento, né, multiplicando os pães e os peixes, alimentando mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Você somar aí, dá aí no mínimo 15.000 pessoas, e sobraram 12 cestos cheios, e Jesus mandou que guardasse os cestos cheios. Então você tem que fazer planos, sim, só que seus planos têm que ser sensatos. Então o grande erro do homem não está em fazer planos, está em fazer planos insensatos, impensados, motivados ou com as motivações erradas. Então, não preocupar-se com o amanhã não é a mesma coisa que não ocupar-se com o amanhã. Eu preciso me ocupar, eu não posso me preocupar. O que é preocupar? É ocupar-se antes. É nesse sentido que Jesus está dizendo: basta cada dia o seu próprio mal. Então ocupe-se com o dia de hoje, ocupe-se amanhã com o dia de amanhã, e o dia de ontem já foi. O que é ansiedade? Ansiedade é o medo do que virá. Isso é ansiedade. Ansiedade é o medo de não ter. E aí nós precisamos entender que o problema não está em fazer planos. Jesus falou daquele homem que construiu uma torre sem calcular os gastos. Então você precisa calcular. Verso 13, aparecem alguns verbos aqui: iremos,
passaremos, faremos e ganharemos. Qual é o problema? O problema é o excesso de certeza. Excesso de certeza é tão perigoso como a dúvida. É muito difícil você lidar com alguém que tem excesso de certeza. Eu cheguei à conclusão nos aconselhamentos, tentando intermediar algumas crises relacionais, eu cheguei à conclusão de que pior do que se lidar com uma pessoa errada é lidar com uma pessoa supostamente certa. Porque ela não abre mão, ela não cede. Eu já aconselhei 2 pessoas que estavam supostamente certas. Sabe o que eu disse? Olha, vamos fazer assim. Vocês vão embora, vocês pensem bem lá, e a hora que um errar, vocês voltem, porque os 2 estão certos. E nós não vamos chegar em lugar nenhum. Vocês estão perdendo o tempo de vocês, o meu tempo, e nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. Por quê? Porque os 2 tinham certezas. Então, o problema é o excesso de certeza. Então, como que a gente pode viver nesse mundo de incerteza, tendo as nossas convicções? Primeiro, fazendo planos sensatos. Segundo, entendendo que a vida é breve. Breve. Às vezes a sensação que eu tenho é que as pessoas não pararam para pensar nisso. Dificilmente a gente pensa que a vida pode acabar a qualquer momento, porque parece que a vida está comprometida conosco assim até a velhice, né? Até realizar os nossos sonhos e projetos. Não, ainda tem muita coisa para realizar, então não vou morrer. Alguém disse que as maiores riquezas estão nos cemitérios. Lá no cemitério você vai encontrar os projetos não acabados, os sonhos não realizados, tanta coisa, está lá os tesouros todos lá nos cemitérios. Então o que é a vida? Tiago está perguntando do que ela é feita, o que a mantém, o que define a vida. Se você perguntar para um filósofo o que é a vida, ele vai filosofar. Se você perguntar para um poeta, ele vai romantizar. Então, dependendo da pessoa, você vai obter uma resposta. Mas a Bíblia não está perguntando do que a vida é feita. A Bíblia está perguntando o que é a sua vida. O que difere uma pessoa viva de uma pessoa morta? Será que são apenas os batimentos cardíacos? A dilatação da pupila? Não. Muitas vezes as pessoas elas morrem aos 40 anos e elas só são sepultadas aos 80. Perderam toda vivacidade, todo ânimo, todo prazer, todo gozo. Se você mensurar a vida pela duração, porque ele está perguntando o que é a vida, se você mensurá-la pela duração, ele diz, ela aparece um instante e logo dissipa, porque é como a neblina. Então a conclusão que nós chegamos é que se a vida é breve, nós devemos estabelecer a vida sobre aquilo que tem significado. Se a vida é breve, nós temos que fazer planos que contemplem a eternidade. Coisas que a gente nem pensa no dia a dia, a eternidade. A gente não pensa sobre a volta de Jesus, a gente não pensa na morte, a gente não pensa em juízo final, nada disso não é tema da nossa vida. Os nossos temas são outros. Não estamos preocupados onde nós vamos passar a eternidade, estamos preocupados onde vamos passar as próximas férias familiares, que é importante. A Bíblia trabalha o tempo todo com esse paradoxo entre aquilo que é breve e aquilo que é eterno, aquilo que é passageiro. Agora é impressionante como que nós sofremos tanto por coisas que são tão breves, coisas que passarão, que daqui a 30, 40 anos não farão nenhuma diferença. Você acha que fará diferença mesmo? Qual carro que você andou? Daqui a 30 anos. Você acha mesmo que fará alguma diferença a casa que você morou, a comida que você comeu, a roupa que você vestiu? As coisas que você conquistou e adquiriu. Você acha mesmo que isso fará tanta diferença? Os verbos que aparecem aqui são iremos, passaremos, faremos e ganharemos. Sabe o que Jesus diz? Quem quiser ganhar a vida, perdê-la. A vida nunca foi constituída, estabelecida para ser poupada, para ser guardada. Ela foi feita para ser compartilhada. Qual será o nosso
pouco tempo. Quem garante que nós vamos nos encontrar novamente? Que eu estarei aqui de novo. Saber que a vida é breve deve me despertar todos os dias com gratidão no coração. Eu posso viver nesse mundo que se desgasta e contar com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Tudo se desgasta, tudo se desgasta. A roupa que você está com ela, a casa que você mora, tudo se desgasta. As únicas coisas que renovam são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e o nosso homem interior. Paulo diz ainda que o nosso homem interior ou exterior se corrompa, o nosso corpo. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por isso, não atentemo-nos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. E por último, se você quer viver as suas convicções num tempo de incertezas, você precisa se submeter ou submeter a vida à vontade de Deus. E ele chega no verso 14 e diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Os planos devem ser feitos, mas nós não temos a garantia de que eles serão realizados. O verso 15 tem um problema aqui com relação aos planos. Ao invés disso, ao invés de dizer iremos, faremos, ganharemos, toda previsibilidade, toda certeza exagerada, ele diz, ao invés disso, deveriam dizer, 2 pontos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que significa essa expressão, se o Senhor quiser? Isso é uma rendição consciente, isso é uma entrega submissa, e não uma mera força de expressão. Porque a gente usa como uma força de expressão, na verdade, se Deus quiser. Eu já ouvi, por exemplo, um dia conversava com um cara, o cara era traficante, mexia com droga. Eu falei: pastor, dá para o senhor orar para Deus abençoar meu negócio? Eu falei: meu Deus, orar para Deus abençoar o negócio do traficante. Eu falei: dá, ué, vamos orar sim. Deus abençoou os negócios dele. 15 dias depois ele estava preso. Olha como que Deus é maravilhoso e abençoa o negócio dele. Como é que Deus pode abençoar o negócio de um traficante? Metendo ele na cadeia. Ah, se o senhor quiser, o meu time vai ser campeão esse ano. Agora, presta atenção nisso, gente. Deus está preocupado com isso. Se Deus quiser, não é uma frase que eu digo. É uma vontade a qual eu me submeto. E por que a gente tem que submeter os nossos planos a Deus? É óbvio. Provérbios capítulo 16, verso 2 diz: todos os caminhos do homem parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. Tem aparência de que está certo. Você já se encontrou numa situação dessa? Falou assim: cara, tá certo, vai dar certo isso aqui. A gente tem uma lógica, né? A gente acha que tudo que está certo dá certo. E tudo que dá certo é porque está certo. Então vamos pensar numa coisa que deu certo, mas estava errada. Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive. E ele pega navio ao poço e vai para Tarsis, 3.600 quilômetros de distância, lugar mais longe de Nínive. E deu tudo certo, porque ele chegou lá, tinha lugar no navio, tinha passagem para ele. Então ele falou: nossa, é vontade de Deus, está dando tudo certo. Não. Você está fazendo planos, mas nem sabe se estará aqui para executá-los. Então essa é a ordem: viveremos e faremos. Verso 16, por que a gente deve submeter os nossos planos a Deus? Verso 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. O que é uma vanglória? É uma presunção. O que é pretensão? Pretensão é um vazio, é uma vida firmada no que é ilusório. Então por que ela é maligna? Porque foi o diabo que levou o homem a viver das suas pretensões. Ele disse: no dia em que você comer, você será como Deus. E o homem, na sua pretensão, ele comeu. Agora, olha o verso 17, porque parece totalmente fora de contexto. Você vem lendo, a partir do verso 14, Tiago falando de planos.
Quando ele chega no 17, ele diz: pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ué, o que isso tem a ver com o que ele vem falando? É óbvio. Porque qual é o problema dos planos aqui no capítulo 4? Se Deus quiser, nós iremos, passaremos, faremos e ganharemos dinheiro. Então ele termina falando do que ele vai ganhar. E o verso 17, ele vem e diz o seguinte: o resultado final é fazer o bem. Então a conta não fecha, a coisa não conclui quando você ganha. Você vai para a cidade tal, negocia, faz um bom negócio, ganha dinheiro e ponto final. Não, aí a hora que você ganha dinheiro, fala: agora faz o bem. Coloque os seus planos e coloque os seus serviços a favor do bem. Porque é nisso que consiste a vida. Então agora não tem nenhum problema você dizer: eu vou passar lá um tempo, eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro e eu vou fazer o bem. Pronto, aí sim você está cumprindo o propósito de Deus. Como que nós podemos viver as nossas convicções em tempos de incertezas? Fazendo planos sensatos. Não deixe de fazer planos em nome da fé. Faça planos sensatos. Entenda que a vida é breve. Então gaste a sua vida da melhor maneira possível. Alguém disse que a vida é muito curta, é muito breve para ser pequena, muito curta para ser pequena. Faz a sua vida ser grande, não importa a duração dela. E entenda que a vida é breve e submeta a sua vontade, os seus planos à vontade de Deus. Eu quero orar com você. Talvez você esteja vivendo um tempo de planos frustrados. Mais ou menos aquilo que os discípulos viveram lá na pesca maravilhosa, em Lucas capítulo 5, quando Jesus chega na virada da noite, eles passaram a noite toda e nada pegaram, estavam lavando as redes. Jesus chegou e disse: Pedro, lança a rede. Foi: meu Deus. De pescador ele entende, mas de pecador ele entende, mas de pescador eu não sei não. Não sei se isso vai dar certo não. Senhor, a gente, desculpa aí, mas nós passamos a noite toda aqui, nada. Nós tentamos na melhor hora, da melhor forma. Então, percebe que eles tinham experiência. Eles estavam frustrados nas suas expectativas, mas Pedro disse: sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Talvez você esteja decepcionado aí nos seus planos. Você está dizendo: pastor, daqui para frente eu não faço planos mais. Fiz um plano para o meu filho, ele não está mais comigo. Fiz um plano para o meu casamento, ele acabou. Fiz um plano para a minha empresa e ela fechou. Então, pastor, quer saber? Não vou fazer planos mais. Faz planos. Muitas vezes o que aconteceu não foi Deus frustrando o seu plano, foi Ele cumprindo o seu propósito. Então, continue fazendo planos. Pai, muito obrigado. Porque mesmo que as circunstâncias, mesmo que a lógica diga não, nós vamos fazer o que Jairo fez. Jesus disse: não temas, Jairo, crê somente. Ó Deus, nessa hora, muitos ouvintes estão aqui frustrados nos planos que fizeram. Mas eu sei que o Senhor muitas vezes frustra os nossos planos para que os teus propósitos se cumpram. E nós queremos levar os nossos planos ao Senhor, porque o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Então cuida desse teu filho, dessa tua filha que agora está colocando diante do Senhor novos planos e propósitos. E nos ajude, ó Deus, a termos planos sensatos, a entender que a vida é breve e a nos submetermos à sua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos de música. Maranata. Esse é o grito de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Exaltado é o Senhor,
Estamos aí caminhando para o final do programa Papo Sério com Graça, um programa da Quinta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós teremos um maior prazer em receber você nos visitando ali. Nós estamos situados no Jardim Brasília, na Avenida Constelação 1175, esquina com a Rua Rural. Nós temos programações todos os domingos de manhã às 9 horas, com escola dominical para as faixas etárias. Às 10 horas nós temos o culto e às 19 horas também. Será um prazer recebê-lo, temos pequenos grupos. Se você quiser participar, nos visitar, será um prazer, uma honra muito grande. Lá você conhecerá a nossa agenda. Temos um trabalho de homens de honra, só para homens que querem ter uma vida santa, resgatar o seu papel sacerdotal. Mulheres, nós temos o trabalho feminino, que é um trabalho com mulheres, palestras, encontros, enfim, tudo voltado para a mulher. Temos trabalho para os adolescentes. Toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos o Quinta Teens. Nos reunimos lá, 130 adolescentes aproximadamente, um tempo assim muito especial. Temos o trabalho para a juventude no sábado, às 19h30, enfim, todas as faixas etárias. Será um prazer muito grande receber você lá. Deus abençoe sua vida, sua família. Obrigado por estar conosco todas as quintas-feiras, das 10 às 11 horas, no programa Papo Sério com Graça. Um tempo de reflexão, um tempo de muita música, um tempo de oração, um tempo de privilégio, né? Muito grande para todos nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Leandro Santos está ouvindo. Ô Leandro, um abraço para você que está aí também ligadinho na 89, trabalhando. É isso mesmo, Deus abençoe você. Um abraço e nós queremos soltar a última música aí para você ir curtindo, Ousado Amor. É maravilhoso, né? Deus nos ama de maneira tão extraordinária que entregou seu filho para morrer no nosso lugar. Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha um bom dia. Continue ligado aí na 89.7. Um abraço. Deus abençoe. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus.